E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 de 1 Tessalonicenses. Ou seja, vamos ler 1 Tessalonicenses inteira no dia de hoje. Hoje estamos fazendo 219 dias que começamos o nosso plano de leitura anual da Bíblia. E se você quiser fazer parte desse plano de leitura anual, é muito simples para poder participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para iniciar a nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. E em nome de Jesus nós pedimos, dá-nos sabedoria, dá-nos graça para poder aprender e compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos ensinar. É o pedido que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses tem o título Saudações de Paulo. Versículo 1 do capítulo 1. Nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Agora a gente vai para o versículo 2, que tem o título Ação de graças pelos Tessalonicenses. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-lo, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos escolheram, nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Pronto, meus irmãos, agora nós terminamos o versículo 10 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título Paulo recorda sua visita. Versículo 1 do capítulo 2. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória.
Portanto, nunca deixamos de agradar a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, e que, sem dúvida, são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem o título, o relato animador de Timóteo a respeito da igreja. Versículo 17. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos para voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queremos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. No versículo 20 aqui do capítulo 2, nós terminamos o capítulo 2. Mas o antigo título aí continua, né, que é o relato animador de Timóteo a respeito da igreja. Continua pelo menos até o versículo... Até o capítulo 3 inteiro, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós o advertimos de que as aflições, que em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador estivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nos encaminhem a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte e irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Irmãos, terminamos aí no versículo 3 do capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem o título Uma vida dedicada a agradar a Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia.
Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Irmãos, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título A Esperança da Ressurreição. Versículo 13 do capítulo 4. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, no versículo 18 aqui nós terminamos o capítulo 4. Mas a esperança da ressurreição, que é do versículo 13 até depois, continua até ali quase no final. Até o versículo 11 do capítulo 5, tá bom? Então é a continuação. Versículo 1 do capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Amém, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 12, que tem o título Conselhos Finais. Versículo 12 do capítulo 5. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 23, que tem o título Saudações Finais. Versículo 23 do capítulo 5. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém, meus irmãos. No versículo 28 nós terminamos a leitura diária de hoje e terminamos a carta de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, tá bom? Tem a segunda ainda. Meus irmãos, como sempre, o Senhor continua abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, dando cada vez mais força, mais vontade de ler a Bíblia, mais ânimo, mais, como é que se fala? Mais fome e sede pela palavra de Deus, tá certo? Em nome de Jesus, amanhã a gente vai voltar aqui para
dar continuidade aí ao livro de Crônicas. Agora vai ser segundas Crônicas, tá certo? A gente terminou de ler primeiras Crônicas ontem e amanhã nós vamos começar segundas Crônicas. Então, que Deus abençoe você, que a gente continue firme até o fim do propósito, tá bom? E depois que terminar o propósito, leia a Bíblia também, tá certo? Aqui é só, sei lá, talvez só um gás para você começar a ler a Bíblia. Ano que vem, você vai precisar ler a Bíblia de qualquer jeito também. Então, eu não vou ler junto com vocês ano que vem. Não vou mesmo. Faço isso hoje, nesse ano. Mas no ano que vem eu espero que vocês façam isso sozinhos, tá bom? Se vocês quiserem seguir esse plano, aí vocês sigam esse plano aqui que já tá aqui. Se não quiserem seguir esse plano, sigam de vocês. Botem metas aí, sei lá, de ler a Bíblia em 3 meses. E, sei lá, se você tiver bastante tempo, em 1 mês. Nossa, pode, dá certo, consegue. Só você ter foco, muito foco mesmo. Você consegue. Então, continue firme aí na palavra do Senhor. Tchau, valeu, Pai Senhor. Já falei muito.